Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da sequência de revisão dos conceitos de ensino fundamental. Aqui a gente vai falar sobre frações e operações com frações. Então a gente vai definir o que é uma fração, entender o que ela representa e como é que a gente faz as operações de multiplicação e divisão, adição e subtração. Depois a gente vai fazer uns exercícios para fixar esses conceitos. São muito importantes, a gente usa toda hora para resolver exercícios aí de vestibulares, Enem e concursos públicos. Vamos lá então? Fração é a representação da parte de um todo. O todo é dividido em partes iguais e você toma uma parte ou fração desse todo para você. Então, o que é o todo aí? Vamos supor que eu tenha aí embaixo aí nesse desenho uma pizza. Aqui, ó. Então, o todo é a pizza inteira. E eu corto essa pizza em 5 fatias iguais. Isso é importante, tem que ser partes iguais. E eu pego 4 fatias para mim. Então, eu peguei 4 partes de um todo, que era a pizza inteira, que foi dividido em 5 partes. Então, 4 quintos aí representa que eu peguei 4 partes, esse 4 aqui, de 5 partes iguais que eu tinha dividido o meu todo, ou seja, a minha pizza inteira. Por isso que ela representa a parte de um todo, ou seja, a fração de um todo que eu peguei para mim ou que eu dei para alguém. A fração é representada dessa forma aqui, ó, A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador. São os nomes que a gente dá para o número A e para o número B. Então, no caso aí do exemplo que eu circundei aí, o 4 é o numerador dessa fração e o 5 o denominador. O denominador indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. E o numerador, quantas partes eu tomei para mim. Do lado, eu tenho uma outra pizza, olha. Só que dessa vez, em vez de dividir em 5, eu dividi em 3 partes. E peguei uma para mim. Então, eu peguei uma parte em 3, ou 1/3 da pizza. E aí dá para a gente notar, evidentemente, que o tamanho da parte é diferente. Então, uma primeira pizza eu dividi em 5 partes iguais, o tamanho da fatia é menor do que a segunda pizza, onde eu dividi em 3 partes iguais. E aí a gente vai ver e cria isso aí um problema, né? Porque como é que eu vou comparar essas grandezas? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. As frações, elas podem ser classificadas em próprias quando A é menor do que B, ou impróprias quando A é maior do que B. Numéricas, por exemplo, 7/8, 3/4, ou seja, só tem números no numerador e só tem números no denominador. Ou algébricas, quando eu tenho letras representando números e números propriamente ditos. Então, ó, 1 sobre x2 menos 2 e 2x2 menos y sobre y menos z. Então, são exemplos de frações algébricas. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um todo. Elas não são exatamente iguais, elas representam a mesma parte de um todo. Então, ó, nos exemplos abaixo, as 3 frações representam a metade de um todo. Vou voltar ao caso da pizza. Ó. Eu tenho uma pizza onde eu dividi em 6 partes iguais e tomei 3. 3 partes que eu peguei para mim representam metade da pizza, porque a pizza toda tinha 6 partes ou 6 fatias. Do lado, eu tenho uma outra pizza que eu dividi só ao meio. Cortei ela ali na vertical em 2 partes iguais. Peguei uma para mim, peguei um meio, uma metade da pizza para mim e deixei a outra metade lá. Então, repara, é a mesma coisa do primeiro exemplo. Né? No primeiro exemplo, eu peguei 3 fatias em 6, que representam metade da pizza também. No segundo caso, eu cortei uma vez só em 2 metades e peguei uma para mim. É a metade da pizza. No terceiro exemplo, eu dividi a pizza em 4 partes iguais e tomei 2 para mim. Então, eu também peguei a metade da pizza. Mas fique esperto que elas não são iguais. Elas são equivalentes. Ou seja, elas representam a mesma parte em todo. Mas elas são diferentes. Porque no primeiro caso, eu dividi a pizza em 6 partes. E no segundo, eu dividi em 2 partes. No terceiro, eu dividi em 4 partes. Cada uma dessas partes, ou seja, cada uma das fatias, tem um tamanho diferente. Então, elas são diferentes, embora elas representem a mesma coisa. Metade de cada pizza. Se a gente quiser comparar 2 frações, ou na hora que a gente for fazer a operação de adição e subtração, a gente vai precisar transformá-las em frações equivalentes, reduzindo as diversas frações em frações com denominadores comuns. Então, a gente chama isso de redução ao mesmo denominador. Devemos encontrar o MMC entre esses denominadores e multiplicar os numeradores pelos números que multiplicamos o respectivo denominador para convertê-lo no MMC. Ficou confuso? Vamos dar uma olhada aí como é que funciona. Olha só, eu tenho 1/2, 3/4 e 2/3. Vamos supor que eu quisesse saber qual delas representa a maior parte. Digamos que eu tenha a mesma coisa, né? Eu tenho 3 pizzas. Uma pizza eu dividi ao meio, a outra eu dividi em 4 partes e peguei 3. Na outra pizza eu dividi em 3 partes e peguei 2 partes. As pizzas originariamente de mesmo tamanho. Eu só dividi elas em partes
diferentes, né, de tamanhos diferentes. A primeira eu dividi ao meio, a segunda eu dividi em 4 partes, a terceira eu dividi em 3 partes. E também tomei quantidades diferentes. Na primeira eu tomei uma parte, uma metade, na segunda eu tomei 3 partes em 4, e na terceira eu tomei 2 partes em 3. São essas 3 frações aqui. Agora eu quero saber o seguinte, ó, em qual dessas pizzas aí eu peguei a maior quantidade de pizza para mim? Ou seja, qual dessas frações, em outras palavras, é a maior fração, ou representa a maior parte do todo? Eu não posso compará-las diretamente, porque o denominador tem tamanhos diferentes. As fatias de pizza aí têm tamanhos diferentes. Então eu tenho que converter todo mundo ao mesmo denominador, ou reduzi-las a frações de mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Primeiro eu acho o MMC entre 2, 4 e 3, que é 12. E aí eu coloco aqui, ó, 3 frações novas com denominador 12. Agora, olha só, no primeiro caso, o 2 eu tive que multiplicá-lo por 6 para chegar a 12, certo? Para não alterar essa fração, eu faço o quê? Multiplico em cima por 6 também. Uma fração, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero a fração. Então ela vira 6 dozeavos. 6 dozeavos é uma fração equivalente ao meio. Ela representa a mesma parte do todo. Repara, um meio é metade de uma pizza que eu dividi em duas. 6 dozeavos, se eu pegar 6 fatias de uma pizza que eu dividi em 12, eu também peguei metade da pizza. Então, as duas frações representam a mesma parte do todo, portanto, são frações equivalentes. A mesma coisa eu faço com as outras. Ó. O 4, para chegar a 12, eu multipliquei por 3. Então, eu multiplico por 3 em cima e chego aqui ó, ao 9. E o 3 eu multipliquei por 4 para chegar a 12. Então, eu multiplico 2 em cima por 4 também e chego a 8. Agora eu tenho 3 frações, cada uma delas representa respectivamente a mesma parte do todo das 3 frações iniciais, porém estão todas sob o mesmo denominador, ou seja, agora é como se eu tivesse pego 3 pizzas e dividido todas elas em fatias do mesmo tamanho, em 12 fatias. Agora, qual delas eu peguei mais? Eu peguei mais pizza nessa aqui, né? Eu peguei 9 fatias em 12. Na da esquerda eu peguei só 6, metade da pizza. Na da direita eu peguei 8, um pouquinho mais da metade, mas na do meio eu peguei 9 fatias das 12, então eu peguei mais. Essa fração é maior que as outras duas, ou seja, 3 quartos representam uma parte maior do todo do que um meio ou 2 terços. Basicamente, esses são os conceitos que a gente precisa para a gente começar a trabalhar com frações e resolver os exercícios de vestibular de concurso público que a gente vai trabalhar.